Meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula que chega aqui ao nosso canal. Neste vídeo, vamos explorar conceitos fundamentais, conceitos essenciais ligados à epidemiologia. Então, se esse conteúdo faz parte aí do teu edital, tenha total atenção, total dedicação a esta aula, a essas informações. É para que elas sejam facilmente digeridas, internalizadas e memorizadas por você. Então, os recados básicos foram dados. Vamos lá iniciar o nosso conteúdo. A nossa querida epidemiologia, ela desempenha um papel crucial na compreensão das doenças e também na implementação de medidas de controle que de fato tenham eficácia. Então, nessa aula, a gente vai discutir em detalhes alguns conceitos fundamentais da epidemiologia, dando destaque à endemia, epidemia e pandemia. Além disso, também vamos explorar o papel das zoonoses, dos vetores de doenças, hospedeiros, parasitismo e reservatórios na propagação e na persistência das doenças. Então, eu agradeço o teu carinho, a tua audiência. Lembrando que se você, por algum motivo, ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, é rápido, não custa absolutamente nada para você, mas para a gente, para o meu trabalho, esse apoio que você dá tão simples é muito importante. Então vamos lá iniciar a aula trazendo um conceito geral da epidemiologia. Então o que é a epidemiologia? Ela é uma disciplina científica que estuda a distribuição e os determinantes das doenças em populações humanas. Vamos lá. Disciplina científica. O que é que ela estuda? Distribuição e os determinantes das doenças nas populações humanas. Por meio de quê? Da coleta e análise de dados, os epidemiologistas conseguem identificar padrões e também tendências que ajudam a compreender a ocorrência e a disseminação das doenças. Eles, os epidemiologistas, também investigam os fatores de risco associados às doenças e desenvolvem também estratégias de prevenção e de controle destas doenças. A nossa querida epidemiologia desempenha um papel fundamental no monitoramento da saúde da população e na formulação de políticas de saúde que de fato tenham eficácia. Então vamos lá, quando você pensa em epidemiologia, nesse estudo das doenças, você vai lembrar da coleta e análise de dados para que seja possível identificar padrões e tendências. Esses padrões e tendências é que ajudam a compreender as doenças. Há também, dentro desta ciência, um estudo para investigar os fatores de risco associados a doenças específicas. E através da junção de todas essas informações, de todas essas análises, de todos esses estudos, que são desenvolvidas estratégias de prevenção e de controle dessas doenças. Então, um conceito geral apresentado, bem tranquilo de entender, não é nenhum monstro que a gente não consiga destruir, a gente vai entender, vai internalizar, vai memorizar e vai chegar com isso aqui na pontinha da língua, na verdade, na pontinha da caneta, lá na hora da nossa prova. Então, vamos lá. Primeiro conceito que a gente vai buscar entender é o conceito de endemia. A gente ouve muito falar, agente de endemias, tal doença é uma endemia. O que é uma endemia, afinal, professor? Vamos lá. Uma endemia, é a presença constante de uma doença ou de um agente infeccioso em uma determinada área geográfica ou em uma população específica. Diferente de uma epidemia, a endemia é caracterizada por um número de casos que permanece
dentro de uma faixa esperada para uma determinada região. Então, essa condição de estabilidade pode ocorrer devido à adaptação do agente infeccioso ao ambiente em que ele está inserido, ao baixo fluxo migratório ou também à presença de hospedeiros reservatórios dentro de uma área geográfica, dentro de uma população. Então vamos lá pegar aqui os elementos-chave, né, que nos ajudam a entender esse conceito de uma vez por todas. Então, os casos da doença, né, que ocorrem em uma determinada área geográfica ou em uma determinada população, tá? O número de casos permanece dentro de uma faixa esperada. Tá bom? A endemia ela pode variar em intensidade, com áreas de maior prevalência e áreas com menor incidência da doença. Por exemplo, olha aí, a malária é considerada uma doença endêmica em regiões tropicais, como partes da África, né, subsaariana, onde as condições climáticas favoráveis, além da presença de mosquitos vetores, permitem a sobrevivência do parasita Plasmodium e também a transmissão da doença. Então, o controle da endemia requer intervenções direcionadas, como o uso de mosquiteiros tratados, né, com inseticida, no caso aqui da malária, a administração de remédios, né, antimaláricos, além da eliminação de criadouros de mosquitos. Então, conceito básico, conceito-chave, com um exemplo, né, para ajudar a gente a entender, tá, esse item tão importante, tá, para a nossa prova, para o nosso dia a dia, né, já que eu sei, tá, da sua aprovação. Você vai conseguir ser aprovado, ser aprovada dentro do número de vagas imediatas. Endemia foi o nosso primeiro conceito. Segundo conceito, não confunda o nome, epidemia. Vamos lá. Uma epidemia ocorre quando o número de casos de uma doença excede o que era esperado em uma determinada área ou população em um determinado período de tempo. Então, se na endemia, né, a gente tem uma estabilidade, o número de casos permanece dentro da faixa esperada, aqui na nossa epidemia, o caso de uma doença específica, ele ultrapassa o esperado, ok? Durante uma epidemia, a incidência da doença aumenta rapidamente, ultrapassando os níveis normais de ocorrência. Isso pode resultar em quê? Em um aumento significativo da morbidade e da mortalidade. Okay? Então, lembre-se, endemia, né? Estabilidade dentro do esperado. Epidemia, a coisa sai um pouco do controle. O número de casos, né, da doença, ele ultrapassa o que era esperado. As epidemias são frequentemente desencadeadas por fatores como a introdução de um novo patógeno, né, em uma população suscetível, a mudanças ambientais, falhas nos programas de imunização ou condições que facilitam a transmissão do agente infeccioso. Então, muitos elementos estão envolvidos dentro okay, da epidemia. Então, vamos lá. Um novo patógeno, né, uma nova doença, né, por exemplo, como o ebola. Olha aí, uma nova doença aparecendo em uma população suscetível. Febre amarela, né, pela baixa cobertura da imunização, por exemplo. Também as condições sanitárias, né, também facilitam a transmissão desse agente infeccioso. Então, são exemplos. Um exemplo notável de epidemia, olha aí, acabei de citar, foi a propagação do vírus ebola na África Ocidental entre 2014 e 2016. A rápida disseminação do vírus, a falta de infraestrutura de saúde adequada, além das práticas culturais e comportamentais, contribuíram muito para a intensidade e para a duração da epidemia. Então, 2 conceitos já foram explorados. Espero que também tenham sido entendidos por você aí do outro lado, tá bom?
as questões, né, as bancas, na verdade, adoram. Eu vejo bastante, né, questões aí onde tem, por exemplo, relacione a primeira coluna com a segunda, né? Parênteses 1, pandemia, parênteses 2, epidemia, parênteses 3, endemia. Aí da segunda coluna, ou eles trazem exemplos ou trazem conceitos, e você tem que relacionar corretamente. Esse tipo de questão, tá, é muito repetitiva, é muito recorrente nas provas. Então, por isso a importância de estudar esses conceitos tão básicos para que a gente também não perca uma questão básica, tá bom? Vamos lá. Vamos falar agora de pandemia. Pandemia. Uma pandemia é uma epidemia. Mas como assim, professor? É uma epidemia com a grande diferença que ela se espalha por muitas regiões geográficas, geralmente, né, afetando um grande número de pessoas em diferentes países ou continentes. Ok? Então vamos lá. Uma pandemia é uma epidemia, né, que recebeu aquele upgrade, né? Ela se espalhou por várias regiões do planeta, em diferentes países ou em diferentes continentes. Diferente, né, de uma epidemia, uma pandemia ocorre quando um novo patógeno, né, para qual a população humana não possui uma imunidade prévia, se espalha rapidamente e amplamente. Pandemias têm um impacto, né, significativo na saúde global, na economia e na sociedade como um todo. Um exemplo recente é a pandemia de Covid-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2. O vírus se espalhou rapidamente em todo o mundo devido à sua alta transmissibilidade e ao fato de que a maioria das pessoas, obviamente, não tinha imunidade prévia ao vírus. A resposta, né, à pandemia envolveu medidas como distanciamento social, uso de máscara, testagem em massa das pessoas e também, essencialmente, o desenvolvimento de vacinas. Então, nosso objetivo aqui é sair dessa aula e não confundir mais esses conceitos: endemia, epidemia, pandemia. Ok? Agora, né, a gente sai aí dessa tríade, né, da epidemiologia e vamos explorar outros conceitos básicos, porém, repito, fundamentais para que a gente faça uma boa prova. Tá bem? E é o conceito de zoonose. Professor, o que são zoonoses, né? As zoonoses são doenças infecciosas que podem ser transmitidas naturalmente entre animais e seres humanos. Essas doenças, essas zoonoses, podem ser causadas por bactérias, vírus, parasitas ou fungos, né? E representam uma ameaça significativa à saúde pública. A transmissão de zoonoses pode ocorrer por contato direto, né, com animais infectados, consumo de alimentos contaminados, picadas de insetos vetores ou contato com ambientes contaminados. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, tá? Muitas informações, ele está bem resumido, porém as informações aqui são completas, né? Vamos lá. O que são zoonoses? Doenças infecciosas. Mas como é que ocorre essa transmissão, né? Ocorre naturalmente entre animais e seres humanos. O que é que causa essas doenças? Somente bactérias, professor? Somente vírus? Vamos lá. Bactérias, vírus, parasitas ou fungos. Como ocorre a transmissão na prática? Por contato direto, né, com animais infectados, consumo de alimentos contaminados, picada de insetos vetores ou o contato com o ambiente contaminado. Então é importante, sim, tentar fazer aquele esforcinho para memorizar essas informações. Tá bem? Então vamos lá trazer um exemplo, né, para você se situar. Um exemplo de zoonose é a gripe aviária, né, que pode ser transmitida de aves infectadas para os humanos. Então essa relação, essa transmissão de animal para homem, né, é o que caracteriza a zoonose. Outro exemplo de doença, né,
é a doença de Lyme ou de Lyme, né, que é transmitida por carrapatos infectados que se alimentam de roedores e, posteriormente, eles picam os seres humanos. O estudo de zoonoses ele é crucial, indispensável, para que possamos entender a origem das doenças, a transmissão e implementar medidas de prevenção e controle. Então, conceito básico, conceito essencial, você não vai mais esquecer. Tá? Se a banca ousar jogar aquela questão de epidemiologia, tu vai gabaritar, tu vai acertar. Agora vamos falar dos vetores. Vetores das doenças. O que é que são vetores, professor? Os vetores de doenças são organismos como mosquitos, carrapatos ou pulgas que podem transmitir agentes infecciosos de um hospedeiro infectado para um hospedeiro, né, não imune, que é um hospedeiro suscetível. Esses vetores eles desempenham, sim, um papel importante na disseminação de doenças, pois servem como intermediários na transmissão do patógeno. Vamos lá, o que são vetores? São, né, os organismos, como mosquitos, carrapatos ou pulgas, que transmitem agentes infecciosos de uma pessoa ou de um animal já infectado para, né, um ser humano não imune, para um ser humano suscetível. A transmissão, né, pode ocorrer quando o vetor se alimenta do sangue de um hospedeiro infectado e, posteriormente, pica um hospedeiro suscetível. Mosquitos, né, são conhecidos por transmitir doenças como a malária, dengue, febre amarela e zika. Carrapatos são responsáveis pela transmissão da doença de Lyme, febre maculosa e encefalite transmitida por carrapatos. Então, vamos lá identificar os vetores das doenças. Ele não é o agente etiológico, né? Ele simplesmente está, né, com aquele fungo, com aquela bactéria, com aquele vírus em seu organismo, porque ele picou um animal, uma pessoa, né, que estava doente, e depois ele acaba contaminando uma pessoa suscetível. O controle de vetores, portanto, né, é essencial para reduzir a transmissão de doenças e envolve estratégias como o uso de inseticidas, eliminação de criadouros e medidas de proteção individual. O uso de inseticidas, eliminação de criadouros é bastante ligado ao trabalho do agente de endemias. Medidas de proteção individual tem aquele trabalho, né, do ACE, do ACS e também orientação de toda a equipe da atenção básica. Tem mais, professor? Tem mais conceito. Eu quero você chegando na sua prova preparado, preparada, sem nada para reclamar, tá, desses elementos básicos, né, da epidemiologia. Então a gente fala agora do hospedeiro. Vamos lá entender o tal do hospedeiro. O hospedeiro, ele é um organismo, né, que abriga outro organismo. Como assim, professor? Vamos lá. Conhecido como parasita, né, que se beneficia dessa relação. No contexto, né, dentro do mundo da epidemiologia, o hospedeiro pode ser humano, animal ou até mesmo uma planta. Pelo amor de Deus, professor, é sério, é sério. Os hospedeiros humanos podem ser infectados por diferentes tipos de parasitas, como protozoários, eumintos e artrópodes. Vamos lá. Hospedeiro é um organismo que abriga outro organismo, conhecido como parasita, e somente o parasita é que tira benefícios dessa relação. Por exemplo, o parasita Plasmodium, né, que causa a malária. Ele invade as células vermelhas do sangue, né, e se reproduz dentro delas. Olha aí, só há benefícios para ele. Os animais também podem ser hospedeiros de parasitas. Por exemplo, cães podem ser infectados por pulgas que transmitem tênias, né, que é um tipo de verme parasita. Então, esse estudo, né, dos hospedeiros ele é importante, sim, para entender as interações que ocorrem entre parasitas e hospedeiros, né? Também para identificar vias de transmissão
e para desenvolver estratégias eficazes de controle dessas doenças. Então, mais um conceito, professor, que eu consegui entender, que eu consegui compreender. Tá tranquilo, pode seguir aí, que a gente está se dando bem, a gente está conseguindo aprender e logo, logo eu volto aqui para confirmar a minha vaga, professor. Então, vamos lá, explorar aqui o último conceito, na verdade, o penúltimo conceito, né? A gente vai ver parasitismo e vai fechar com reservatório, tá bom? Então, vamos lá, né, falar de parasitismo, né? Se em algum momento você notar minha voz um pouco embargada, falhando, né, porque eu estou em uma crise de garganta, né, tossindo bastante, né? Isso vem ocorrendo desde que eu comecei a trabalhar como agente comunitário de saúde, né? Recentemente fui aprovado, tá com uns 3 meses aproximadamente, quem acompanha o canal sabe disso, e mesmo me protegendo, utilizando máscara, álcool, a gente se expõe bastante a doenças e é toda semana, é uma gripe, é uma inflamação na garganta que está se renovando constantemente. Aí complica um pouco mais, né, por conta do trabalho aqui que eu venho fazendo para vocês. Vocês não notam, né, mas aqui eu estou fazendo muitos cortes aqui durante essa gravação para que você não perceba, né, quando a minha voz está falhando, quando eu estou tossindo pra caramba. Então vamos lá. Parasitismo, que é o nosso penúltimo conceito de hoje, o que é que ele é? Do que é que se trata? Vamos lá. Ele é uma interação biológica em que um organismo chamado parasita se alimenta do hospedeiro e pode causar doenças ou danos ao organismo hospedeiro. Os parasitas, eles dependem do hospedeiro para sua sobrevivência e reprodução. Existem diversos tipos de parasitas, né, como protozoários, eumintos e artrópodes. Então a gente viu aqui hospedeiro, que é quem abriga o parasita, e agora a gente vê o grande culpado, o morador, né, dessa casa, que é o parasita. Então é o conceito de parasitismo. Por exemplo, aqui o protozoário plasmódio, né, que a gente já viu que ele causa a malária, ele é um parasita que infecta os seres humanos por meio da picada do mosquito Anopheles. Uma vez no corpo humano, o parasita se aloja nas células do fígado e nos glóbulos vermelhos, causando os sintomas característicos da malária. Outro exemplo, né, de parasitismo é a infestação por piolhos, né, que é um tipo de parasitismo que afeta os seres humanos e pode causar coceira intensa e também, por conta das picadas, infecções secundárias. Então, por que é importante, professor, estudar o parasitismo? Né? Para entender os mecanismos de infecção, desenvolver estratégias de tratamento e prevenção, além de reduzir, né, buscar reduzir o impacto dessas doenças parasitárias na saúde pública. Então vamos lá, só fazer aquela recapitulação básica. Vimos aqui a endemia, epidemia, pandemia. É aquela tríade essencial da epidemiologia. Agora, demais conceitos. Vimos zoonoses, vetores de doenças, conceito de hospedeiro, conceito de parasitismo e agora, para fechar a nossa aula, um conceito que muitas pessoas não entendem, confundem bastante, que é o conceito de reservatório. Então, vamos lá. Um reservatório, né, é um local onde um agente infeccioso pode sobreviver e manter a sua capacidade de infectar. Pode ser um ser humano, um animal ou um ambiente. Alguns patógenos têm reservatórios específicos. Por exemplo, o vírus Ebola, ele tem como principal reservatório algumas espécies, né, de morcegos frugívoros. Esses morcegos abrigam o vírus em seu organismo sem apresentar sintomas, olha aí, sem apresentar sintomas, mas podem transmiti-lo para outros animais, como os PNHs, né, que são os primatas não humanos, que por sua vez podem infectar os seres humanos. Né? O conhecimento dos reservatórios é importante para entender como é que as doenças persistem em determinadas populações ou regiões e para direcionar esforços de prevenção e controle. Estudar os reservatórios também é essencial para prevenir a reintrodução dessas doenças
após uma erradicação ou um controle bem-sucedido. Então, dentro da epidemiologia, você vai perceber que os conceitos eles se entrelaçam, se complementam, tá? As interseções, tá? Então, tudo isso, tá? É essencial, tá? Que você entenda, que você compreenda, tá? Para que você faça uma boa prova. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui. Professor, você fala tanto, por quê? Porque eu tenho certeza que se tu está se dedicando, se tu está respondendo as questões, está praticando, está levando a sério, tá? Tem tudo para dar certo e vai dar certo. Não vá com medo para a sua prova. Vá com a certeza de que você deu o seu melhor. Mas para isso, obviamente, você tem que realmente dar o seu melhor. Então aqui foram as referências utilizadas aí para a construção e a organização de todas essas informações, de todos esses elementos e conceitos relacionados à epidemiologia. Agradeço o teu carinho, não deixe de comentar, o teu feedback é essencial. Valeu!